Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o canal no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Lá vocês vão encontrar também os programas anteriores. Eles ficam lá arquivados. Já estamos no programa de número 179. É muita coisa legal para vocês irem lá, curtirem. Mas primeiro, vai lá, se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve no canal. Depois, curte, se diverte, aprende, é claro, por que não? E depois, já sabe, né? Manda aquele like para gente. O like, ele é muito importante para o crescimento do canal, para o crescimento do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês também me seguirem. Arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Alexandre, que no meio do basquetebol é conhecido como Caiçara. Ele vai explicar para a gente depois por que, né, esse apelido de Caiçara. O Alexandre jogou basquetebol em várias equipes do estado de São Paulo. Ele é natural de Sorocaba, fez educação física, é professor de educação física, é neurofisiologista e hoje trabalha com a neurociência aplicada ao basquetebol. Olha, o papo foi muito legal e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme essa semana a gente recebeu o Alexandre, ex-jogador de basquetebol, professor de educação física, neurofisiologista, que vai explicar para a gente, né, a importância, né, do trabalho que ele vem fazendo hoje, a neurociência aplicada ao basquetebol. Olha, é um papo muito legal, hein? Eu tenho certeza de que vocês vão gostar desse papo com o Alexandre, um cara muito competente que está se especializando nessa área para ajudar o nosso basquetebol. Mas é claro, minha gente, antes de tudo, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, professor Birabello. É uma honra minha de participar desse programa, onde vários ícones já participaram, contribuem ao basquetebol, tanto ao estudo e à prática, que a gente tanto gosta desse esporte. E espero contribuir bastante e que o pessoal goste da nossa entrevista. É uma honra tremenda o programa ter o Alexandre aqui com a gente, né? O programa se sente muito honrado em tê-lo aqui, Alexandre. Mas antes de tudo, a galera gosta de saber, a galera é muito curiosa. Eu sou curioso, você também deve ser, né? Hum. Principalmente meus alunos na Universidade Federal do Rio de Janeiro fazem uma pergunta assim, professor, o cara jogou basquete, não jogou? Como é que ele começou no esporte? Gostei da entrevista, gostei do papo dele. Depois até, se puder entrar em contato com ele, se através do Instagram e tal, se ele puder fornecer, vai ser muito legal. Mas, enfim, a galera gosta de saber, Alexandre, da trajetória dos nossos convidados. Conta um pouquinho aí para a gente como é que você se inseriu no esporte, principalmente no basquetebol. Eu tive uma, não sei se posso dizer, uma miscelânea, né? Uma pluralização de trajetória até eu começar a jogar basquete, né? Meu pai é português, tá? Então ele tinha uma padaria em São Paulo, onde era no bairro da Liberdade. Minha mãe era do interior né, do interior de São Paulo, Sorocaba, e ela foi trabalhar como enfermeira ali no centro ali, Quer dizer se que você é conhecer. paulista. Você é É, paulista de Sorocaba. isso, isso. Beleza. E eles se conheceram, tá? E meu pai continuou trabalhando ali em Sorocaba, em São Paulo ali. E eu nasci, uma ida dos meus pais no interior visitar meus avós, mas eu morava em São Paulo, tá? Meu pai morava em São Paulo. E eu estudava em colégios ali, Marista, o Nossa Senhora da Glória, Arquidiocesano, vocês conhecem ali. E São Paulo, o basquete em si, ele sempre foi muito forte. Então Sim. tinha Copa Intercolegial Idanap, Copa Itaú, mas eu jogava futebol, não jogava basquete. Aí meu professor da escola, não, tem biotipo, é alto, não sei o quê, tal, tal, tu não quer contribuir.
ali, começar a treinar. Isso eu tinha 13 para 14 anos, alguma coisa assim, né? E aí comecei a praticar nas escolinhas ali da escola, e num belo dia um clube veio fazer um amistoso, até para a gente participar da Copa Intercolegial Itaú, e foi o Palmeiras. Tá? Não sei se tu conhece o professor Chiquinho. É, Sim, sim. isso. O Palmeiras foi fazer um amistoso e o professor gostou das minhas ações motoras na quadra, na minha habilidade, e aí encostou em mim: ô garoto, tu não pensa em jogar basquete? Eu falei: ah, eu gosto mais de futebol, mas tudo bem, beleza. Eu precisava conversar com os teus pais, né? Aí eles entraram em contato com meus pais. Falei para minha mãe não queria muito, né? Eu tinha 13 para 14, né? É, Mas o que que seria isso? Ah, eu não sei, mas ele quer conversar contigo, talvez ele quer que eu vá jogar em São Paulo. Ah, mas São Paulo, cidade grande, tal, 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 tal. E, e aí o Chiquinho foi, conversou com a minha mãe, a gente morava em São Paulo ainda, e falou: ah, eu dou colégio particular para ele, dou uma ajuda de custo, tá? Naquela época, e material, uniforme, essas coisas, tal, tal. Mas como ainda meus pais moravam em São Paulo, então não precisava de alojamento, né? Então, beleza. Aí eu comecei para o clube, a jogar. Aí joguei de 13 para 14, se eu não me engano, de 14 para 15. Aí minha mãe resolveu ir embora com meu pai para o interior de São Paulo, perto dos pais dela, já estavam ficando mais velhos, em Sorocaba. Mas sem intercâmbio de clube assim, tinha uma peneira. Não sei se tu conhece o técnico Atílio de Sorocaba, você já ouviu sim, falar? sim. Aí o Atílio estava lá, mas eles também não me conheciam. Aí estava o do Rio, o Rinaldo, que agora é técnico de Sorocaba, né? Rinaldo, no bom sentido maluco, ele não vai ficar bravo comigo, porque ele me conhece. É Rinaldo Gente muito maluco. boa. Forte É, abraço para o Reinaldo. jogou no Grajaú, jogou alguns clubes Eu do Rio conheço ali. bastante, conheço bem o É. Reinaldo. E ele estava de férias lá, e aí estava tendo uma peneira. Aí o Atílio tinha trazido o Josué do Guarujá, lembra do Josué? O Josué era do Guarujá, Sim. né? Aí o Queijinho, que era de Tupã, esses dias até eu estava ali no rooftop, o rapaz de Tupã, ele conhece o Queijinho. A gente tinha um time forte. O Cleiton, Enio, Cleiton lá é, de Tupã. o Enio, que hoje é presidente da Federação Paulista, o Enio Dauro, né? Ele jogou Bacana. comigo. E aí eu fiquei na minha quieto lá e fui fazer a peneira. E na sorte ali ou não, eu destruí na peneira, fui bem na peneira. Aí Opa. o Atílio falou: tu mora em São Paulo? E aí, meus pais talvez estão vindo para cá. E eu não sei, tal, tal. Aí ele me ofereceu as coisas, só que meus pais vieram. Em vez de eu ir morar com eles, eu gostava tanto do clima ali, da coisa, eu falei: não, então eu prefiro morar na República. Aí eu morei na República lá com esse pessoal. E aí foi indo, né? Foi indo, joguei mais um ano, acho que em Sorocaba. Aí já apareceu o Monte Líbano. Depois eu tive uma passagem de novo pelo Palmeiras. Deixa eu Esse, lembrar. Depois, esse, esse apelido, Caiçara, ah, Alexandre, as pessoas falam assim, que é Alexandre Bira. Alexandre Caiçara. Ah, Caiçara, tudo bem. E aí, de onde é que veio esse Caiçara? Explica pra gente aí. lembra que eu falei que eu rodei bastante as cidades, né? Então, de novo, minha mãe, né? Minha mãe gostava muito da praia, e tal, antes ali dos 13 anos, e resolveu que queria morar lá. E meu pai fazia todos os gostos da minha mãe. Aí meu pai ia e voltava todo dia ali esqueci como chama ali o trajeto São Paulo e Santos ali, e dava uma hora e pouquinho, a gente até ficava com medo, e nós fomos morar na praia, e meu pai ia e voltava, ou tinha dia que ele ficava por causa da padaria, e nós moramos em Santos. Aí, isso antes de eu começar a jogar basquete. Aí, como nós éramos bolsistas em Sorocaba, tinha um colégio particular que nos dava bolsa, que era universitário, então todo mundo na equipe tinha apelido. Queijinho, Alemão, que era o Esse Enio é. Dauro, todo Antigamente mundo era tinha. assim, né? E era É, legal, né? Era bacana. é. E tinha mais um Alexandre que jogava e eu não tinha apelido. Aí a professora estava dando aula, acho que de geografia, não sei o que que era, e começou a falar: pescador, profissional que mora à beira do mar, não faz nada, nada, Caiçara. Ah, e aí os garotos Aí começaram: ficou. Caiçara, Caiçara, aí ficou. Legal, legal. É o que eu falo para meus alunos. Se vocês me chamarem de professor Biratã, ninguém me conhece. Tem que ser Bira. É Bira, Bira Belo, fiquem à vontade.
Se falarem o Biratã, vão falar assim, esse cara já morreu. Foi o Xará, Bira, né? Grande jogador de Jogou seleção bastante, né? brasileira, né? É um atleta espetacular. Mas é isso aí, Alexandre. Depois continuou a carreira e como é que foi essa ideia de fazer educação física, se formar em educação física? Como eu não sei como anda hoje o basquete, que eu estou numa outra área também ajudando o basquete, mas eu Daqui a não pouco posso, você vai falar para a gente com essa área. eu não posso reclamar. O basquete me deu o que eu sou hoje. Eu sou muito grato ao basquete. Por isso que eu Boa. quero, dentro do possível, devolver ao basquete. Então, imagine um garoto, que eu te falei antes, ali, de 13 anos, ganhar um colégio particular naquela época, todo o material que eu precisava de livro, tudo, uniforme, o clube dava. E aí, o que que eu... Meus pais me cobravam. Ó, quer jogar basquete? Mas tem que estudar. Quer jogar Boa. basquete? Pode jogar, mas tem que estudar. Isso aí. Então, os clubes que eu joguei, estudei nos melhores lugares. Uma coisa até né, é engraçado, vou falar rapidinho para não tomar muito tempo. Eu nunca fui muito de estudar, né? Os professores, pegou a seleção paulista, vamos dar uma mão, ele faz a prova depois, não sei o que lá, representa o colégio, não sei o quê. Então, eu tinha uma certa facilidade, mas não era de estudar. Mas eu tive bons professores nesses colégios particulares, principalmente em São Paulo. Não sei se tu lembra, tinha aqueles professores que davam aula até, apareciam até em programas de TV, Papal, esses caras que manjavam muito cebola, esses caras que davam aula pra gente. Então, a maneira que eles davam aula, eu gravava e ia bem, né? Então, eu fui estudando e jogando. Aí chegou uma hora, eu falei assim, cara, acabei o colegial, né? Que aquela época era primeiro, segundo, terceiro colegial. Não sei como é hoje. Falei, eu tenho que continuar estudando, né? Eu falei, então vocês me paguem a faculdade. Aí a primeira coisa que apareceu, eu fui ver, eu ia fazer fisioterapia, coisa. Então eu vou fazer educação física. Mas eu fiz educação física mais pelo esporte. Mas quando eu entrei na educação física, eu comecei a me apaixonar pela educação física. Eu comecei a ver que o exercício poderia ajudar as pessoas numa longevidade saudável Sim. de vida, né? E aí eu Melhoria via da meu, qualidade de vida. Melhoria da é, qualidade de vida. aí eu via que eu podia ajudar meu avô, minha avó, meus pais. Tá certo que são um pouco teimosos, assim, talvez não tenham tanto conhecimento, mas tu não consegue abrir a cabeça e pôr para eles mudarem alguns hábitos, comportamentos, mas eu consegui contribuir em alguma coisa. Aí eu utilizei a ferramenta da educação física para ajudar nisso. E foi técnico? Trabalhou como técnico no basquetebol? Sim, eu trabalhei em Sorocaba, era a antiga Leite Moça, só que era Associação Sorocabana, acho que de basquete, tudo. E aí eu trabalhei com masculino. Foi o primeiro Base. Trabalhou na base lá. na base. Foi a primeira equipe que teve em Sorocaba de base, sem ser aquela equipe que era da prefeitura, que o Atílio era responsável. Ficou Sim. um hiato ali, uma época que ficou sem basquete em Sorocaba, e aí tinha essa categoria de base. Aí eu entrei com ela, mas por não ter conhecimento de, como é assim, processo de maturação, desenvolvimento do atleta, eu acho, nossos treinadores, eu me incluo no início, a gente meio que treinava pelo que a gente aprendeu com os treinadores, é como se Com fosse certeza. um mini adulto. Repetir. É, É, repetir aquilo que é. é. Exatamente. E a gente trabalhava como se fosse um mini adulto. E a criança, o adolescente, quando está começando o basquete, ele não é um mini adulto. Esses dias eu estava vendo até, achei muito legal, eu gosto bastante desse cara. É um treinador que tem em Minas. E ele participou do Hulk Talk, um garoto ali. Jefferson. Não, Jefferson PC. Grama, como que é? Ah, o Cristiano Grama. Esse cara. E aí ele comentou, né, que são fases, né, de treinamentos ali de aprendizado e aí você tem que ver a sensibilidade e a evolução do atleta, não enfiar logo em movimentos que sejam complexos, pick and roll, ou então um movimento jump stop, coisa que ele ainda não sabe nem driblar, nem bater uma bola, né? Então eu cometi esse equívoco, se pode dizer, Sim. né? Acho que Eu, todos nós cometemos, né? E naquela época era muito difícil também, né? Hoje é mais fácil de você obter informações, né? Naquela época, é, para você se capacitar, né? Obter coisas novas, né? Para aplicar ali no seu dia a dia era tremendamente complicado, né? Hoje se torna um concordo. pouco mais fácil, né? Hoje o técnico que não se atualiza, que não busca recursos e ferramentas para auxiliar
no aprendizado é aquele técnico que não vai chegar muito longe, né? Mas é isso aí, Concordo. Alexandre. Parabéns pela tua carreira, né? Parabéns pelas coisas que você buscou, né? Dentro dessa narrativa toda que você colocou aí para gente. Muito legal. E o Alexandre hoje? Como é que está o Alexandre hoje? O que que você anda fazendo? Eu sei que você está trabalhando muito em prol do basquetebol, mas a galera quer saber o que que o Alexandre está fazendo hoje. Tá. Aí o que que acontece? Eu comecei a perceber que eu precisava estudar um pouco mais, aprender um pouco mais como que o corpo respondia aos estímulos que eram aplicados tanto no treinamento como no jogo. Como isso, Caissara? Não estou entendendo, né? Os alunos ali me explicam isso. Eu via que alguns atletas treinavam bem, mas tinham dificuldade para jogar a hora que a camisa caía no peito, uma camisa do Palmeiras, do Corinthians Paulista. Camisa O cara pesada. do Sírio, tá? Do Rio de Janeiro, Flamengo e assim sucessivamente, né? Os garotos não desempenhavam, eu não conseguia entender, pá, mas o garoto é bom. E aí eu comecei a querer estudar um pouco mais a ciência. E aí eu comecei a perceber que algumas ações fisiológicas e mentais influenciavam isso no jogo. E como ainda não tinha conhecimento, tentei ver em escolas, principalmente do leste europeu, pô, por que que os caras são tão frios? Naquela última bola, assistia jogo, não sei se tu lembra, mas isso fica guardado na minha cabeça. Que nem, o Oscar era um lateral alto, que abriu para fazer essa função, mas antes dele já na Rússia, Ironenko, Tikhonenko, Ironenko, Boneco, Komikos, isso. lembra? 2 e Isso. 6, 2 e 4. Claro. Tem aqui atrás tem muitos jogos gravados de Rússia, Iugoslávia, É, quer dizer, antiga União Soviética, antiga é, Iugoslávia, né? Que hoje se dividiram em repúblicas, né? Repúblicas é. advindas dessas duas repúblicas. É o que a gente sempre fala, né? E principalmente lá no Hoop Talk. Antigamente a gente enfrentava, o Brasil jogava contra dois adversários muito fortes, União Soviética e Iugoslávia. E hoje joga contra pelo menos oito, cinco, quatro de cada que vieram advindas da Iugoslávia e quatro da União Soviética. Então, realmente complicou bastante. Mas vamos lá, continue. Isso. Márcio Nunes, né? Não sei, aquele que Isso, jogou na tinha vários NBA. jogadores, vários. Até a gente comenta, até quando a gente tem o Hoop Talk aí, as destrezas dos atletas. Hoje, atletas grandes correm, espaçam a quadra, mas naquela época a gente já via isso, só que em grandes escolas, entendeu? Esses caras que eu comentei já faziam isso. Mas os atletas brasileiros, com qual a gente convivia, tinha essa dificuldade. Aí eu comecei a. Quem não lembra do Donizete, quem não lembra do Paulão, Paulão, não lembra do lembra do Paulão que Emil jogou Rachedes, né? Shed, entendeu? Eram lentos, jogadores lentos. Hoje você pega esses jogadores, principalmente jogadores do leste europeu, né, que você citou, caras de 2,18 m, que corre quadra melhor do que às vezes o jogador de 1,80 m, 1,90 m. É isso mesmo. Aí eu falei, tá, onde eu vou buscar essas informações, tá? Aí eu trocando ideia, porque a gente convivia, trabalhava, agora ele já é falecido, doutor Osmar de Oliveira, lembra? Sim, sim. Gênio. Aí ele falou, Caissara, você falou assim, ó, tu tem a afeição, sensibilidade para trabalhar com, trabalhei com ele em alguns clubes, né? Com reabilitação, eu acho que tu tinha que se especializar mais em fisiologia, em cinesiologia, biomecânica, que tu tem facilidade e amanhã depois, até com o próprio basquete, ou não, ou em outra área, até para tu ensinar os garotos, isso aí vai te facilitar, tu tem facilidade. Aham. Falei, mas tu acha mesmo, professor? Não, tenho certeza. Aí ele me incentivou, aí eu comecei a fazer algumas especializações. E nessas especializações, voltando lá na conversa inicial, que eu falei, pai, era meio vagabundo para estudar, né? Falei assim, eu comecei a gostar do negócio, e para algumas pessoas que tu conversa, pô, Caissama, mas isso é difícil, cara, sistema de alavanca, sistema metabólico, sistema sinergético, essas coisas é meio complexas. Eu falei, não, se tu tem paixão pelo negócio, tu vai procurar informação, tem É YouTube, isso tem aí. livros. E aí comecei também num hábito que eu não tinha, e comecei, Se torna cada vez mais interessante. aí Você comecei vai hábito buscando. de ler, eu Isso. não gostava de ler, e aí começou a invadir isso na minha mente e começou a aguçar, tem que buscar conteúdo, tem que buscar conteúdo, né?
Conhece a ti mesmo, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Que eu não estou falando em religião, aqui, pelo amor de Deus, é só uma Sim, sim. parábola, tá? Aí o que que acontece? Eu falei isso muito para minha mãe. Minha mãe tem diabetes, você tem moto. Eu falei, mãe, se a senhora parasse de ver umas outras coisas, e lesse, eu também ajudasse a senhora, a senhora ia ver que a senhora vai conhecer um pouco mais como funciona o corpo da senhora, aos estímulos do exercício, a melhora de combustível, vai ver que ele responde melhor, e aí só não vai. Isso serve para ela e para todos, né? Aí as outras pessoas, quando passarem informações talvez equivocadas, que não são essas ações fisiológicas que acontecem, falam, não, isso não é por assim, isso não é assim. Então, você tendo essas informações no bom sentido, ninguém te engana mais, você sabe de onde você vai procurar o conteúdo, as fontes, e aí cada vez eu fui ficando mais apaixonado. E aí, tá bom, como que veio o basquete? Desculpa. E aí, dentro de observar o jogo, observar os garotos, eu vi que os sistemas de alavanca poderiam ajudar, que nem hoje, vou dar um exemplo. Hoje o basquete é muito virilidade física, e muito rápido. Atletas que usam a mecânica do arremesso, do tronco para baixo, a gente chama de arremesso feminino, né, professor? Tem dificuldade para jogar hoje. Ele tem que ter uma mecânica adequada para poder jogar hoje, marcar as passadas para entrar no arremesso. Claro, se tu tá livre, ótimo, mas se não tá, você vai usar mais em progressão, cair com qualquer pé ao solo e saltar, a gente chama de jump stop. Então eu falei, pá, peraí, se nós, professores e treinadores aqui no Brasil, se quisermos chegar próximo aos melhores, quem que não quer que nem o Vandinho, trabalhar numa universidade americana ou Opa, fazer um trabalho aqui no Brasil que reflita lá fora, pô, a gente tem que ver o que os melhores estão fazendo. é E claro. os melhores já estavam estudando ciência. Eu digo assim, ó, até o colega nosso ali, você pode dizer assim, o precursor da neurociência no Brasil não sou eu só sou um estudioso e agora pus a fisiologia junto. O precursor foi o Nantes, tá? Ele é hoje até, eu acho que é personal do Rudy Gobert, É, né? faz um belo trabalho com o Rude, e o Rude É, melhorou bastante, né? então, a gente tem alguns expoentes, alguns professores aqui, em alguns clubes, a gente não consegue se reunir para trocar informação. Isso era uma coisa para se pensar para o futuro. Mas tem boas cabeças. Bem, Então, se a gente. você sente, o Alexandre, que os técnicos eles acolhem bem essa tua fala, eles querem saber cada vez mais, ou de repente, "Ih, não, eu vou continuar aqui, não quero, enfim, tem aquela, bota aquela barreira, como é que é isso? Como é que é isso? O que que você sente quando você chega num clube ou num papo com os técnicos? Você teve recentemente dando uma palestra para os técnicos naquele curso que a Federação Paulista Ih, todo ano Paulista, faz, que é muito legal, né? E de revalidação, né? Enfim, isso. um trabalho muito legal lá do Enio. Mas o que que você sente? Você sente que tem assim uma barreira, ficam meio reticentes ou aceitam e querem saber mais e querem mais conhecer um pouco mais? Como é que é isso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente tem dois polos, tá? Alguns professores e treinadores que não. Como que eu vou usar a palavra correta, tá? Talvez se eu te Até para não machucar ninguém. até eu quero que tu me ajude. Se estiver errado, tu me corrige, tá? Ah, mas É, a intenção não é essa, galera. A intenção é não, ele vai não, Deus colocar me aqui livre. exatamente E eu isso, não como sou é que dono ele da verdade. sente. É isso Eu não aí. sou dono da verdade, é o meu jeito de ver, tá? Isso. Tem alguns treinadores que parecem que não querem sair daquela zona, daquele habitat que eles estão acostumados. Acho que eu Aquela consegui usar uma bolha, né? palavra boa, Tá, beleza, beleza. entendeu? Deu para É entender. o, é o cara que tem conhecimento, talvez jogou, sabe as habilidades motoras, ele tem uma boa ênfase nos fundamentos, tá? Mas eu penso que qualquer esporte, qualquer ação nossa, é que nem uma redação, início, meio e fim. Nas nossas conversas, muito no Hoop Talk lá, se fala muito isso, tá? Como começar com uma criança de 5 anos? O que É, fazer na progressão de 12? Então, não dá para eu começar a dar tiro para tudo quanto é lado, entendeu? Então, o Mark Sharp fala muito disso. A gente precisa ter tipo um norte, né? Uma sim, cartilha, né? Nem que tu não vá seguir a cartilha, mas ela tem tópicos e o professor e o treinador vai usar a criatividade dele. Então, eu claro. sinto um pouco de resistência de um lado, que eu sou acostumado assim, eu sempre fiz assim, deu certo,
tem o lado bom e o lado ruim, né? Deu certo, ganhei títulos e é assim que vai ser. É assim que vai Aí tem continuar, o. tudo bem. E Vamos aí tem o outro. respeitar, vamos É, respeitar. Claro. tá? O cara também ganhou títulos, né? Então Isso tem, aí. tem que E respeitar. tem o outro lado. E aí tem o outro lado que eu fico muito contente e renomes, pessoas que até são maiores do que eu no âmbito do basquetebol, mas do conhecimento científico é uma outra questão. Não que um é melhor ou pior. E eles se associam a nós, encostam, não sei se pode falar, ficam mais próximos. Sim, Esse sim, dia sim. até, esse dia até, baita exemplo, o Isaías, que jogou em Franca, ele é do grupo, acho ali, me chamou no WhatsApp, professor, adorei a palestra, ali, não quero ter mais informações, só pode me trazer conteúdo? Eu falei, pô, Quero vou saber mandar com o mais, maior é isso aí. prazer. É isso aí. E essa população-alvo ali dá gosto, porque aí, pô, vou estudar mais, daqui a pouco eu vou ter mais conteúdo para passar para ele. Vou ver uma metodologia, uma didática, porque não é. Muitas vezes tu pode ter muito conteúdo, mas se você não tem uma didática para passar, o próprio professor, o próprio treinador não vai saber aplicar e também não vai saber passar para o atleta. E o Sim. melhor assimilação e rendimento e aprendizado de um atleta é a didática. Eu posso não saber tudo, mas o pouquinho que eu sei, se eu tenho uma boa didática para passar, não sei Com se o senhor certeza. concorda, Com entendeu? certeza, claro que sim. É fundamental isso. Ô, É. Alexandre, só para a gente poder fechar o nosso papo, né? Eu Hum. não gosto de fazer um programa muito longo, né? Que eu sei que a galera não gosta de coisa muito longa. Hum. É, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória no esporte, parabéns pelo que você vem fazendo hoje, né? Dando aquele up ao nosso basquetebol, né? Super importante, respeitando aqueles que querem, aqueles que não querem, enfim. Isso é fundamental. Na discordância a gente aprende muito, a gente fala muito sobre Claro. isso, né? No nosso Hoop Talk. Dá para você fazer uma avaliação do basquetebol brasileiro? Como é que você está vendo hoje o basquetebol brasileiro? Tá, eu vou falar da minha época e em progressão para hoje, tá? A gente tem uma história, né? O basquete foi campeão mundial e assim sucessivamente, tá? Eu acho que até meados ali, se eu tiver enganado, 80 e pouco, 90 e poucos ali, o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que é geral, tá? Um modo de eu ver, né? A gente teve bons treinadores, bons professores, e mesmo de uma forma empírica ou não, ou usando a ciência, não estou dizendo que todos não usaram a ciência, a gente conseguiu contribuir daquela época até os anos 80, 90, uma ótima evolução do nosso basquete para a formação de atletas capacitados a poder jogar nacional e internacional. Então, Sim. naquela época, ou até antes, só pode me ajudar, você falava de um Paulinho Vilas Boas, você falava de um Luiz Felipe, você falava de vários jogadores que internamente e fora do país conseguiam representar nosso basquetebol. Por quê? Tu vai na Argentina, tu vai que nem eu estava falando do leste europeu, tem uma filosofia de basquete, existe uma metodologia de basquete, tá? Então a gente tinha isso. Era um basquete agressivo, alegre, um basquete que jogava em função dos arremessos de fora, isso na época do Oscar, ou na época do Vlamir, um jogo mais inteligente, talvez, ou não, mas um jogo mais próximo à tábua, né? Eu falei minha idade agora, né? Hoje eu vejo, hoje eu vejo bons professores, professor, não sei se eu concordo, mas meio pincelados, entendeu? Dois, três caras bons em São Paulo, um cara ou dois no Rio, um no Paraná. E antigamente a gente via vários professores surgindo, vários treinadores, tanto de categoria de base como adulto, tá? E hoje eu não sei, eu não vejo isso, talvez eu acho que deveria ter uma escola, que nem a Eneba na Argentina, eu acho que já foi tentado algumas vezes. Então parece que, Várias, várias vezes, várias é, vezes. é. Então parece que cada um tem a receita do bolo. Eu acho que todo mundo pode utilizar uma receita, contanto que a gente interaja, troca informação e veja a característica do basquete brasileiro, a filosofia do basquete brasileiro e a metodologia. Aí a gente vai pegar tópicos, né? Bom, essa bola boa aqui dá para usar no Brasil, um high-low, que saiu
da Espanha ali, ou então um crossover dos Estados Unidos, um movimento de um contra um. Então, isso que eu sinto, eu estou achando o Brasil hoje um pouco disperso, não essa troca de informação. Então, vai ter que aparecer, como que eu vou dizer assim, uma geração muito boa com talvez um cara que sabe fazer recursos humanos, né? Ele vai ter que nem essa seleção agora, Gestão, gestão, o é, problema da gestão. que nem essa seleção agora, acho que é sub-17 ou sub-18, que vai para o Mundial, Sub-18, é. Sub-18. uma geração de muito valores ali, mas a gente não sabe como vai desempenhar na quadra, porque cada um é de um lugar, não que não tenha que vir, tem, mas daqui a pouco não se conhece, não é culpa do treinador, ele também não se conhece, então vão se conhecer ali na competição. E antigamente não. Antigamente tinha seleção paulista, seleção carioca, Seleção de tinha. novas, seleção Ah, brasileira de novos. Isso. eu sinto falta de troca de informação e falta de É. jogos, professor. Não sei se eu estou errado. Não, está certíssimo. Galera Parece, que. Pois não. parece que tá, a gente não tem descaracterizado, a gente não tem perfil. Não sei se eu posso falar isso. Hoje, você É, vai dizer, ó, o falta, perfil do basquete brasileiro é esse. falta jogar mais, falta mais intercâmbio. Galera, eu chamo sempre a atenção dos gestores, dos nossos gestores do basquetebol, para as observações e para as sugestões dos nossos convidados. Alexandre é um cara que viveu bastante tempo no basquetebol e realmente está colocando tudo aquilo que ele vem percebendo. E é importante a gente observar. Alexandre, muito obrigado, tá, pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você vem fazendo e que continue, né, amigo? Continue, porque o basquetebol precisa muito desse trabalho da neurociência aplicada ao basquete. Eu que agradeço muito, professor. E o senhor sabe, né? Por intermédio do Marquinhos, o senhor que abriu a porta ali. Talvez até estou tendo conteúdo, estou estudando, estou tentando aprimorar. Mas se não tivesse, não estou falando demais, mas se não tivesse pessoas como o senhor que abrisse as portas para quem quer mostrar seu trabalho, tem conteúdo, tem embasamento, eu não ia chegar em lugar nenhum. O senhor foi uma ferramenta e é uma ferramenta para ajudar muitas pessoas que querem ajudar o basquete. Valeu, Alexandre. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns e fique com Deus, hein? Valeu, tchau, tchau. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Alexandre e, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.